Porque vai ter guerras que você vence lutando, mas vai ter batalhas que você só vence orando. Você tá lutando à toa, vai pra oração. Que isso aí não vai resolver na caneta, mas no joelho, quando o seu joelho toca o chão, o seu coração toca os céus. O que eu vou falar que agora eu nunca falei. Quando Pedro foi preso em Atos 12, a igreja foi orar. Sim. Enquanto a igreja está orando, sabe o que Pedro está fazendo? Pedro está dormindo. O texto diz que ele está algemado, mas está dormindo. O texto diz que tem algema do lado, algema do outro, mas ele continua dormindo. Porque as algemas roubou o seu movimento, mas não tirou o seu sono. Uau. Tá preso, mas tá descansando. Tá descansando. E dá para ir mais fundo em cima dessa palavra aí. O Pedro saiu da cadeia sem fazer nada. Porque talvez em certas batalhas que você esteja enfrentando, o seu papel é só descansar. Porque quem ora confia e quem confia descansa. A te pergunta é, por que o Pedro dormiu? Por que o Pedro dormiu? Por dois motivos. Primeiro, que lá no barco de Marcos 4, o barco está quase virando de cabeça para baixo, vendaval para lá para cá, ventania de lá para cá. Quando eles olharam para Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Descansando. Aí ele aprendeu com o mestre: se ele dorme no meio das aflições, nem eu que vou ficar acordado. E segundo, a Bíblia diz que Deus dá bênção aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Agora, engraçado, o Pedro está dormindo. Era para ele estar aflito, né? Era para ele estar preocupado. Agoniado, apavorado. E detalhe, Pilatos falou assim, ó, depois da Páscoa a gente apresenta ao povo. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é, porque o povo falou assim, ó, solta Barrabás e prende Jesus. E crucifica Jesus. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus nunca vai falar segundo a sua fala. Mas você pode falar segundo a fala de Deus. Porque se Deus falar segundo a sua fala, você tem que sustentar o que ele vai falar. Agora, se você falar segundo a fala de Deus, ele sustenta o que você fala. Ele sustenta. Elias é uma prova disso. My God. Ele fala assim, ó, eu estou diante da face do Senhor. Então, segundo a minha palavra, não chove. Porque ele estava diante de Deus. E tem gente que está diante dos homens e quer comprometer Deus em cima disso. E não choveu. O anjo apareceu de madrugada lá, mano. O Pedro estava dormindo. A igreja está orando. E o Pedro sabia que Deus é capaz de permitir alguém preso para nos levar ao lugar da oração? Porque a igreja só foi para o lugar da oração quando viu que o Pedro estava preso. Porque enquanto tem uns presos, tem outros orando. My God. A igreja não tinha acesso ao Pedro, mas tinha acesso a Deus. Quando a oração subiu, o anjo desceu. E sabe o que é o mais lindo? É que o anjo tocou do lado. Eu preciso falar isso. O anjo tocou do lado dele. Por que o anjo tocou do lado?